Oi, tudo bem? Meu nome é Carla. Oi, tudo bem? Meu nome é Heloísa. Oi, tudo bem? Meu nome é Jaque. E hoje vamos falar um pouco sobre a língua inglesa e vamos responder algumas perguntas. E vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a importância do inglês? O inglês é uma das línguas mais faladas do mundo. Com isso, ele se tornou a ponte de comunicação entre países. Ele é a língua internacional dos estudos, viagens, negócios, lazer e outros serviços. Sem contar que, além do inglês ser uma das línguas mais faladas do mundo, ele é uma língua muito fácil de se aprender. E também o inglês é ensinado hoje em dia nas escolas. Inclusive, o inglês já está no meio de nós. A gente usa algumas palavras no nosso cotidiano que são em inglês. Alguns exemplos vamos dar aqui. Bulldog, fitness, jeans, shopping, pet shop, pendrive, notebook, internet, web e entre outras muitas palavras que a gente fala no inglês, sem esquecer da palavra mais assim que a gente fala todo dia, ok. O inglês também está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente usa o computador, o celular, as mídias sociais, vai ler um manual ou livro, vê filmes, séries e programas de TV, escuta músicas, faz uma pesquisa para os estudos. Quando a gente preenche um currículo de acordo com o que foi pedido pela empresa, quando a gente se comunica com um estrangeiro no trabalho ou em uma viagem para resolver algum problema ou pedir ajuda. E vamos lá para a pergunta 2. Por que o inglês é isso tudo? Para a gente entender onde que o inglês, quando o inglês se tornou essa língua tão falada, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Então, o inglês ele se originou lá na Inglaterra, que era uma grande potência mundial. Ela foi a primeira a se modernizar com a Revolução Industrial e controlava boa parte do comércio e dos oceanos. Então, as pessoas usavam o inglês para se comunicar. Depois da colonização, os territórios herdaram a língua do país colonizador, e foi assim que a América do Norte, a Oceania e alguns países da África e Ásia passaram a usar o inglês. Pergunta 3. Algumas razões para você aprender o inglês. Alguns benefícios do inglês são: primeiro, entrada em várias universidades internacionais. Segunda, melhores oportunidades na carreira profissional. Terceira, estimula o cérebro, melhorando o raciocínio e a memória. 4. É o idioma oficial da internet. 5. É o seu maior aliado nas viagens e intercâmbios. Pergunta 4. Qual a importância do inglês para adolescentes? Além das crianças, os adolescentes também são muito beneficiados com essa habilidade. Muitos deles fazem intercâmbios escolares ou curso em ensino médio no exterior. Esse tipo de experiência traz um desenvolvimento pessoal e cultural muito grande, além de ajudar a evoluir ainda mais rápido na carreira profissional. Então a gente vai falar um pouco sobre a nossa última pergunta, que é: a gente vai conversar sobre a nossa experiência vivenciando e aprendendo o inglês na escola. Então a gente vai começar com uma subpergunta. Você acha que o inglês da escola é suficiente para poder aprender, a língua completa? Eu acho que o inglês da escola é um bom começo para os alunos entrarem, né, e terem uma noção do inglês. Mas ele não é em si, por exemplo, ninguém sai da escola falando inglês fluente, tendo em vista que até são poucas aulas e o material oferecido também eu acho, insuficiente. Complementando a fala de Elô, não é que o material oferecido pela escola pública seja ruim. Até porque o orçamento da educação pública não é muito alto. Porque além do material ser desatualizado, ele não aborda todos os temas do inglês. A gente também tem que destacar que o desempenho, né, a vontade do aluno de aprender é o que mais importa nisso. Então, se o aluno não tem vontade, claro que ele não vai aprender. Hoje em dia também, se for parar para pensar, o inglês ele é muito usado para vendas de produto. Porque uma empresa que, vamos supor, uma empresa que tenha fora do Brasil e em outro país. Então, podemos citar, por exemplo, o McDonald's. Ele se originou nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Se popularizando no Brasil também, assim como nos Estados Unidos, que ele é bem popular. E sem contar também que aqui no Brasil a gente tem muitos brasileiros com o sonho de fazer intercâmbio. De viajar para os outros países, e o inglês é uma língua fundamental para a comunicação. O inglês também tem uma grande influência na música. A minha cantora favorita, por exemplo, Melanie Martinez, ela é americana e as músicas dela são todas em inglês. Um exemplo meu também é o Ed Sheeran.
Ele é dos Estados Unidos e ele também nasceu nos Estados Unidos. Então foi isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um abraço e um beijão pra vocês.